Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Thiago com mais uma videoaula. O assunto de hoje é futsal. A gente vira, é, nesses slides aí, a gente vai trabalhar sobre a história, as regras básicas e os fundamentos do esporte. O histórico do futsal. Surgiu na década de 30, então em 1930, na Associação Cristã de Moços, ACM, no Uruguai. Tá, o motivo que desencadeou o surgimento do futsal foi ao grande sucesso do futebol de campo no Uruguai, pois o mesmo acabara de ser bicampeão olímpico no ano de 1924 e 1928, dando-lhe o direito de realizar o primeiro campeonato mundial em 1930. Tá? Mas eles ganharam no futebol de campo olímpico. Tá? O que aconteceu que eles gostavam muito do esporte, eles reduziram para o tamanho da quadra, tá? Que é o futebol indoor. Tudo isso fez com que a prática do futebol aumentasse, sendo praticados por diversos grupos em diversos lugares de diversas formas, de maneira recreativa, esportiva, não havendo preocupação com as regras. O idealizador de tudo isso foi o professor Juan Carlos Seriani. Ele aproveitou dos interesses dos jovens e criou as primeiras regras baseadas em esportes já existentes, como basquetebol, né? Pegou as regras do basquete, pegando o limite de falta, a substituição, a duração do tempo do jogo. O polo aquático, né? A regulamentação referente ao goleiro, como lançar a bola, além da divisória da quadra. Antigamente, na regra do futsal, a bola só poderia ser lançada para outra quadra, né, para a quadra adversária, se ela tocasse no campo, no seu campo primeiro, para depois fazer ultrapassar para o campo adversário. Mas isso era a regra anterior, tá? No polo aquático, da mesma maneira, para a bola chegar no ataque, ela precisa tocar a água no campo de defesa. E o handball, a área do goleiro, com os jogadores não podendo chutar de dentro dela. Então, antigamente, os jogadores de linha não poderiam entrar na área do goleiro, eles executavam chutes de fora da área. O primeiro órgão no Brasil a comandar o futsal, né, foi a Federação Metropolitana de Futebol de Salão, sediada no Rio de Janeiro, e iniciou suas atividades em 1954. Também no histórico, em 55 surge a Federação Paulista, e daí desencadeou o surgimento de outras federações do esporte, né? Chamado de futebol de salão. Tá? Em março de 1958 foi criado o primeiro conselho técnico de futebol de salão. Então foi a primeira entidade a comandar nacionalmente futsal e realizar o primeiro campeonato nacional brasileiro, tá? No ano de 1959, tendo como campeão Rio de Janeiro. Em 69 foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão. Em 1971 foi fundada no Rio de Janeiro a Federação Internacional de Futebol de Salão, FIFUSA. Então eu peguei o quadro aqui do histórico. Em 82 foi organizado o primeiro campeonato mundial em São Paulo, né? Aí a FIFUSA, ela organizou em 82 e depois mais 2 campeonatos. E aí, vendo o crescimento do esporte, a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol e Associados, ela já era detentora dos direitos do futebol de campo, ela assume o controle da FIFUSA, né, agrega a FIFUSA à FIFA e começa a comandar o futebol de salão. Por isso que surge, antigamente era futebol de salão, com a FIFA tomando conta, ela mudou também o nome e passa a ser chamado, como nós conhecemos hoje, de futsal. O atual campeão, né, do último Mundial de 2016 foi a Argentina, e logo abaixo nós temos o quadro dos campeões do mundo, FIFA e FIFUSA. Né? Pode observar que em primeiro lugar é o Brasil, com 5 conquistas, né, 5 títulos de campeão, um vice-campeonato e um terceiro lugar. Então o maior campeão é o Brasil. Por isso que é um esporte amplamente divulgado em todas, principalmente na parte educacional. Então, nas escolas, é o esporte mais praticado.
Vamos lá, os fundamentos. Para praticar o futsal, nós precisamos de alguns fundamentos. Então, nós temos o domínio, que é a habilidade de recepcionar a bola com as diversas partes do corpo. O controle, né, é diferente do domínio. O controle é quando você recebe a bola e consegue mantê-la no ar. Então, é a famosa embaixadinha, né? Quem não conhece, conhece a embaixadinha, né? É o termo usado para aquela pessoa que consegue controlar a bola no ar. A condução é quando você leva a bola pela quadra de jogo, né? Geralmente, quando nós aprendemos a jogar o futebol, nós olhamos muito para a bola. Com o passar do tempo, o refino da técnica, você consegue fazer isso sem olhar muitas vezes para a bola, porque você sabe aonde ela vai estar. Então você consegue também se movimentar de maneira sinuosa, retilínea, né, diagonalmente, com velocidade ou com mais um movimento mais devagar, você consegue conduzir a bola. Outro fundamento importante é o chute, tá? Então, quando você chuta em direção à meta ou gol adversário, né? Ou também para afastar. Aí nós temos assim a classificação dos tipos de chute, né? Primeiro tem que saber qual que é o objetivo desse chute, se ele é ofensivo ou defensivo, né? E aí, quando fala assim, chute é a mesma coisa, mas o que muda no chute é o objetivo realmente. Se você vai fazer isso para realizar um gol ou para afastar a bola do seu gol, né? Então, assim, para tudo isso você tem que pensar em trajetória do chute, se você vai realizar de maneira rasteira, meia altura ou alta, né? Quais seriam os tipos e as maneiras de chutar? Então, nós temos com o dorso do pé, né? Ou peito de pé, o dorso é a parte superior do pé nosso, tá? Então, é o peito do pé. Bate pronto ou semi-voleio, bate pronto quando a bola vem pingando, ela nem chega a pingar no chão, você chuta ela sem que ela toque ao chão. Outro é o semi-voleio, quando você pega lateralmente na bola, também ela numa meia altura. O voleio, quando ela está um pouquinho mais acima da linha da cintura, então você tem que projetar o corpo para realizar o chute, tá? O chute de bico, né, o famoso dedão, ou por cobertura, quando você realiza um chute em parábola, né, que ele sobe muito, pega uma altura considerável e uma queda muito forte. Mais um pouquinho de fundamentos. O cabeceio, né? A exemplo do chute, o cabeceio também ele é defensivo ou ofensivo, né? E aí é realizado sempre com a parte frontal da cabeça ou as laterais, geralmente não muito com a parte posterior da nuca, né? Na cabeça, aqui na parte de trás da cabeça, mas assim, é realizado com essas partes da cabeça mesmo, né? Então, parte mais frontal é você da direção. Então, você pode pegar ela em linha reta, cabecear para cima ou cabecear para o chão, né? Então, depende de onde você vai tocar e qual a trajetória que você deseja com o fundamento cabeceio. Outro fundamento importante é o passe. Então, o passe só acontece quando tem duas pessoas. Então, você e seu companheiro. Então, você envia a bola para outro alguém. E aí, essa pessoa realiza a recepção ou domínio, tá? Você pode passar a bola com os pés, também pode passar com a cabeça, pode realizar o passe com o peito, com a coxa, com o ombro, até mesmo com as costas, né? Então, a classificação do passe também tem uma importância. Se você vai fazer um passe de acordo com a distância, com a trajetória, que é a altura, a execução, que é a parte do corpo, o espaço de jogo é a quadra e a sua habilidade. Então, a distância curto até 4 metros é um passe curto, né? Acima de 4 até 10 metros é um passe médio, né? Acima de 10 metros é um passe longo. A trajetória, como eu havia dito ali, se ela é rasteira, se ela é meia altura, se ela é um passe parabólico, né? Uma cavada para você fazer o passe, né? Geralmente o passe ele tem a sua execução, se você faz ele de maneira com a parte interna do pé, a parte externa do pé, com o bico do pé, que é a parte anterior,
se você faz com o solado, rolando a bola, se você faz com o peito do pé, de calcanhar também, tá? É importante a execução do passe. O espaço do jogo, se você vai fazer esse passe lateralmente, ou diagonalmente, ou paralelamente, você vai fazer a uma linha ou ao adversário, a referência que você tem. E aí os passes de habilidade são com a coxa, com peito, cabeça, calcanhar, ombro, né? O passe cavadinho, o parabólico, você utiliza as costas também. É assim que funciona a questão do passe e a sua execução. O drible, né? É, é algo que é feito com a posse da bola, tá? Então, quando você procura passar por um adversário, né, usando velocidade, estando de posse da bola, você faz a sua mudança de direção, tá? Então envolve muita parte da criatividade, da ginga, é onde acontece o lance mais plástico, né? A famosa canetinha ou rolinho que a bola passa entre as pernas, ou quando faz a lambreta, ou dá o chapéuzinho, uma cavadinha para puxar a bola, né? Isso é o drible, é algo mais plástico. Já a finta, ela é realizada sem a bola. Você vai enganar o seu adversário sem a utilização da bola. Então a finta, ele tem esse objetivo, né? Ou quando você faz isso para ganhar a posse da bola. Então você finta também para recuperar a posse da bola, tá? Então o objetivo é levar o jogador a enganar o seu adversário para receber a bola, tá? Dependendo da região do país, essa finta ganha outro nome, como desmarcação, balanço, gato, vai e vem, pique falso. Vamos entrar um pouco nas regras básicas. O futsal, ele é jogado por 5 atletas, né? O goleiro fixo, o ala direito, esquerdo e pivô, tá? São 2 tempos, né? Então, de acordo com a categoria, então o tempo de jogo é de acordo com a idade. Então, não posso exigir que uma criança de 10 anos jogue um tempo completo de 40 minutos. São divididos em 2 tempos de 20, que é o oficial. Não, é sempre de acordo com... Porque de acordo com a faixa etária, que é a categoria, a fim de proteger e ser algo mais lúdico, né? As substituições são ilimitadas, igual ao handball. As nomenclaturas que são utilizadas é tiro de centro, lateral, tiro de canto, tiro de meta e goleiro, né? Tem as regras de 4 segundos, que é a posse da bola, do goleiro, né? O recuo do goleiro, comumente na escola nós vemos que as regras que são aplicadas na parte educacional não cobram muito do recuo da bola para o goleiro, mas a regra oficial já cobra. Então não pode, o goleiro não pode receber o recuo com as mãos, né? Sempre tem que ser executado com os pés. Então quando a bola bate em um objeto estranho, ou no teto do ginásio, ou numa corda, algo, bateu, é considerado como bola fora de jogo e depois é dado prosseguimento de acordo com os árbitros, né? As faltas, os cartões, isso tudo está incluso nas regras. Vamos lá, as alterações, né? A FIFA fez algumas alterações para mudar a questão de infração. Então, até os anos anteriores, né, existiam as faltas pessoais, a falta técnica e a disciplinar, que eram cobradas em tiro direto ou indireto, dependendo de cada uma. Para deixar mais clara a regra e facilitar o entendimento de todos, essa divisão foi abolida, restando apenas as faltas de tiro direto ou indireto, sendo que a primeira é acumulativa e a outra não. Então, as de tiro direto, elas acumulam. Então, quando você atinge o número X, dá direito a cobranças de tiros diretos, né? E também ocasiona essas penalizações à equipe. E a outra não, quando tira direto não tem esse acúmulo. Então, com a evolução do biotipo físico, né, dos atletas de futsal, né, a bola também passou a ter uma diferenciação. E essas mudanças acontecem lá na parte
das categorias de base. Então, as categorias menores, até sub-15, né, elas utilizam uma bola do tamanho um pouco menor. A partir do sub-15, eles já utilizam a bola do adulto, do oficial. E as mulheres, a partir do sub-17, começam a jogar o futsal com a bola do adulto. Lembrando a vocês que o futebol de salão, o futsal, ele é um esporte praticado por homens e mulheres. Então a FIFA, ela fez uma grande mudança, né? Então ela pegou esse caderno de regras e fez a adequação. E aí fala, né, que uma adequação importante é a respeito do cartão vermelho. Quando um atleta é expulso e a equipe fica com um atleta a menos, ela fica durante 2 minutos. Aí, exceto que ela sofra um gol durante esse tempo. Se nesses 2 minutos um jogador do outro time também for penalizado com cartão vermelho e a outra equipe ainda permanecer com um atleta a menos, os times só poderão repor os jogadores quando vencer o período de 2 minutos de cada expulsão. Então, conta assim, expulsou faltando 4 minutos da equipe A. Quando faltar 3 minutos para acabar o jogo, falta 1 minuto para a equipe A repor esse jogador. Só que um atleta da equipe B também é expulso. Aí ele vai contar um tempo para a equipe A, faltando-se 1 minuto, e 2 minutos para a equipe B. Tá? Então não é cumulativo isso daí, não é igualitário. Tá? E aí, até a temporada anterior, né, passada, se 2 jogadores fossem expulsos em momentos diferentes, assim que uma das equipes sofresse gol, ela poderia colocar outro atleta em quadra. Não, eles têm que aguardarem os 2 minutos, tá? Esses 2 minutos são contados e aí sem sofrer essa distinção. A quadra de futsal, ela é um espaço de 30 a 42 metros, tá, de comprimento. Então aqui, ó, para ficar bem claro para vocês, de 30 a 42 metros de comprimento e de largura de 17 a 22 metros, né? Essas são as principais demarcações. Tiro de centro aqui, marca do pênalti ou tiro direto pênalti, área do goleiro, né? Muito similar a quadra do handball. Lembrando aqui, ó, tem esse tracejado aqui, ó, é a distância para a cobrança do lateral. Então, o jogador adversário tem que ficar posicionado após essa demarcação aqui, porque é para respeitar a distância para a execução do tiro lateral, tá ok? E aí nós vamos um pouquinho para os códigos e sinais dos árbitros, né? Como vocês podem ver, o início e reinício do jogo. Essas são os códigos de sinais que os árbitros fazem, e vocês vão entender que o tiro livre direto ou tiro penal, quando ele indica com o braço direito e o braço esquerdo, ele aponta a direção. O tiro livre indireto é sempre quando ele levanta o braço esquerdo. O tiro de canto é quando ele aponta para o canto com o braço direito. O tiro lateral, quando ele aponta para a direção que deve ser executado para a equipe que está atacando, sempre ele aponta com o lado direito. A contagem dos 4 segundos, ele sempre levanta as mãos para contar os 4 segundos, para exibir para a mesa que ele está contando, para quem está assistindo o jogo também. Quando o atleta atinge a 5ª falta acumulativa, a equipe, né, ele indica isso para o mesário, que depois da 5ª falta vai começar os tiros livres, né? Quando tem a vantagem em falta acumulativa, então quando fez uma falta tem a vantagem, a posse da bola continua com a equipe que está atacando ele, ou defendendo, que está atacando, que está com a posse da bola, ele dá a vantagem. A vantagem de falta não acumulativa, então ele indica qual que é a falta, né? E aí, falta acumulativa depois de aplicar a vantagem, ele faz 2 movimentos. E o posicionamento para o cartão amarelo, vermelho e o pedido de tempo técnico. Aqui um pouquinho para vocês verem um pouco dos outros códigos de sinais, né? Quando um árbitro faz.
essa é a súmula do jogo, né, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, né, é todo anotado, o nome dos atletas, o registro do atleta, a numeração da sua camiseta, se ele recebeu o cartão amarelo, eles marcam qual o tempo que eles cronometram certinho, eles fazem a indicação, também colocam quem fez os gols, né, quem iniciou a partida, eles marcam também, e no final do jogo entregue uma cópia para cada um das equipes, tanto da equipe A como da equipe B. E aí um pouco para contextualizar como que é montado uma arena, né? Fica um árbitro de cada lado, aqui o oficial de arbitragem, um árbitro acompanhando uma equipe A, outra equipe B. Aqui nós temos os mesários, né, os cronometristas, né, os representantes das confederações, né, que ficam aqui, ou do torneio, representante, comissão técnica de um lado, com banco de reserva, comissão técnica com o banco de reserva dos outros, né, todo um espaço para que vocês verifiquem como que é feito a parte de uma arena de futebol de salão. Um pouco da tática, né? Em qualquer esporte é importante falar sobre tática, né? Depende muito de como que é determinado pelo próprio treinador, né? Então, vocês vão verificar isso nas aulas práticas, um pouquinho dos sistemas táticos de defesa e marcação. A marcação ela é geralmente individual ou homem a homem, né? Existe também a marcação por zona. E a marcação mista, onde você executa tanto a parte individual ou a marcação por zona. Você alterna isso, que é a marcação mista. Né? Um pouco do sistema de marcação por zona, né? O sistema 2x2, então 2 jogadores postados à frente, 2 postados atrás. Né? Sistema 2-1-1, então é 2 atletas como defesa, um no meio, um mais à frente. O sistema 1-2-1, que é o famoso losango, né? Um fixo, 2 alas e um pivô. O sistema 3-1, com 3 jogadores jogando defensivamente e um pivô. O sistema 4-0, onde que todos fazem todas as funções, eles trocam muito essas funções. E a inversão, sistema 1-3, que é um fixo e 3 mais avançados, né? E aí o sistema 3-2 com goleiro linha. Então, 2 jogadores mais avançados, né, na linha de ataque, e 3 jogadores, né, sendo 2 jogadores de linha, mais o goleiro linha. Aí o sistema 5-0 com o goleiro linha, todo mundo faz todas as funções, mas esse é mais complicado porque o goleiro fica muito, dependendo da posição que ele assumir, ele fica muito longe do gol. O sistema 1-4 com o goleiro linha, 4 vão para ataque, o goleiro fica na posição fixo para fazer os lançamentos, os chutes a gol, né, mais próximo ao gol também para poder realizar as defesas. E mais um sistema de goleiro linha, o sistema 2-3, né, com 3 jogadores no ataque, 2 sendo o goleiro na parte da defesa. É isso então, pessoal. É o que eu tenho para falar sobre futebol de salão. A gente vai discutir isso durante as nossas aulas em sala. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Não esqueça de curtir, compartilhar, tá? Converse com o professor, comigo. Vou estar à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Até mais.